Hoje a gente vai fundo numa questão assim super importante para milhões de brasileiros, a Previdência Social, o nosso INSS. Temos visto muitas notícias, análises e vamos olhar para dois ângulos bem críticos, né? As fraudes bilionárias que surgiram e também a sustentabilidade do sistema no longo prazo. Exato. São duas frentes de preocupação, né? Por um lado, tem essas investigações da Polícia Federal, da CGU, elas apontam desvios enormes, sabe? Em descontos e empréstimos. Bilhões de reais. Bilhões? E por outro lado, tem a matemática mesmo, a demografia do Brasil. Isso coloca o modelo atual do INSS em xeque. Às vezes falam que parece uma pirâmide, né? Que está quase se invertendo. Nossa, é impressionante pensar nessas duas crises acontecendo ao mesmo tempo. O nosso objetivo aqui é tentar entender melhor a dimensão disso tudo, o que essas investigações de fraude revelam de verdade e por que se fala tanto que a estrutura do INSS, do jeito que está, caminha para insustentabilidade. Vamos tentar esclarecer os pontos principais que a gente viu nas fontes, começando por essas fraudes mais recentes, né? Nos descontos. Foi identificado um esquema de, quanto era mesmo? 6,3 bilhões. Isso, 6,3 bilhões. É muito dinheiro. Descontos que não deveriam existir, tirados dos benefícios de aposentados, pensionistas, feitos por associações, muitas vezes, assim, sem nenhuma autorização. Chega a ser revoltante, né? A gente lê sobre casos de assinaturas falsificadas para filiar as pessoas. A PF descobriu isso lá em Sergipe. Com associações como a Universo, a APED e a Prev. Exato. E o mais incrível é que o TCU, o Tribunal de Contas da União, já tinha dado toque em 2023, né? Mas parece que não adiantou muito na época. E o que chama atenção na estrutura que descreveram é isso. Parece que criaram associações já pensando no crime, sabe? Com uma rede de operadores financeiros para lavar o dinheiro. E o mais grave, a suspeita de que agentes públicos lá de dentro facilitavam tudo. Isso, claro, gerou uma baita confusão política. Sim, teve a saída do ministro Carlos Lupe. Pois é, e agora questionamentos sobre o sucessor, o Volney Queiroz, que era o número 2. Servidores do INSS foram afastados também por suspeita de omissão. Nossa! E a oposição está tentando emplacar uma CPI mista para investigar. É um esquema com várias camadas, bem complexo. Essa facilitação interna, isso deixa tudo ainda mais preocupante, né? E parece que não para por aí. As investigações agora também estão olhando para um esquema paralelo envolvendo empréstimo consignado. Sim, outra frente. E as cifras são ainda maiores. Coisa de 90 bilhões só em 2023. 90 bilhões! É um volume absurdo. O TCU recebeu, só naquele ano, 35 mil reclamações de empréstimos que apareceram na conta do beneficiário sem ele ter pedido. 35 mil? Tem cada história, tipo uma pensionista que descobriu 4 empréstimos ativos que ela nunca pediu. Isso depois de já ter cancelado outros 41. Dá para imaginar o desespero da pessoa. É um volume que mostra assim, uma vulnerabilidade muito séria no sistema, né? E enquanto essas fraudes sangram o INSS financeiramente e minam a confiança das pessoas, a gente tem outro problema estrutural, talvez até mais complicado, crescendo ali quietinho, a demografia. O INSS funciona naquele regime de repartição, certo? Certo. Quem está trabalhando hoje paga os benefícios de quem já está aposentado. Exato. Isso funcionou bem quando a gente tinha muitos jovens na ativa para poucos aposentados, lá atrás, nos anos 70, por exemplo. Mas a nossa pirâmide de idade mudou completamente, né? A taxa de fecundidade caiu muito. Tá em 1,57 filhos por casal. Bem abaixo da taxa de reposição, que seria 2,1. Sim, e ao mesmo tempo a gente está vivendo mais. A expectativa de vida já está batendo nos 76 anos e continua subindo. Ou seja, a base da pirâmide, os jovens trabalhadores, está encolhendo e o topo, os mais velhos aposentados, está alargando. A pirâmide está ficando esquisita. Quase um retângulo, ou uma torre, como você disse. E as projeções para o futuro? Aí que o negócio fica crítico mesmo. O IPEA calculou que lá para 2060 a gente vai ter menos de um contribuinte para cada beneficiário, tipo 0,86. Menos de 1 para 1. Nossa, hoje é quase 2 para 1, né? Isso, hoje é quase 2 para 1. Então a conta simplesmente não vai fechar nesse modelo atual, é matemático. A gente vê o exemplo do Japão, né? Um país rico, mas super envelhecido. Lá as pensões muitas vezes já não cobrem o custo de vida, a dívida pública é altíssima. E o Brasil corre o risco de envelhecer antes de ficar rico nesse nível, né?
Essa é a preocupação. Exatamente, esse é o ponto. Envelhecer antes de enriquecer. E olha, a gente já está no vermelho. O déficit do INSS no último ano consolidado foi de 215 bilhões. 215 bilhões? Já passamos por umas 7 reformas desde 88, né? E a tendência é de mais aperto. Idade mínima maior. O Banco Mundial até projetou 78 anos para viabilizar. 78? Mais tempo de contribuição, benefícios talvez menores em valor real. É complicado e o mais chocante para mim foi aquela pesquisa da Ambima. Metade da população brasileira vai depender principalmente do INSS na aposentadoria, sem ter outras reservas. É uma dependência enorme, né? Gigante, justamente num sistema que está sob tanta pressão, por fraude e pela demografia. O cenário que essas fontes todas pintam é de fato bem sombrio. O INSS está sofrendo um ataque duplo, né? Por um lado, sendo corroído por dentro por essas fraudes bilionárias que exploram as falhas do sistema, e ao mesmo tempo sendo estrangulado por essa mudança demográfica que torna um modelo de financiamento atual insustentável. Aquela história da pirâmide invertida. A fraude piora a crise de agora. Exato. E a demografia garante a crise de amanhã, se nada mudar drasticamente. E quem fica no meio disso tudo são dezenas de milhões de brasileiros, né? Que dependem ou vão depender desses benefícios para ter alguma segurança financeira na velhice. E as reformas que a gente vê parecem só adiar o problema sem resolver a causa raiz. Fica aquela sensação de enxugar gelo, sabe? Pois é. E isso deixa a gente com uma reflexão final importante, eu acho, que vem dessa análise toda. Para além de só combater as fraudes, que é essencial, claro, e fazer esses ajustes nas regras, né? Idade, tempo de contribuição, que tipo de transformação mais profunda, mais estrutural seria necessária para garantir alguma segurança de verdade na velhice para as futuras gerações aqui no Brasil? Considerando esse cenário demográfico, que não vai mudar, e a fragilidade que a gente está vendo no sistema atual. Fica a pergunta, né?